Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero compartilhar com você uma história linda que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 41. Nós encontramos aqui o encontro de Davi com o gigante, uma batalha que entrou para a história. E eu quero compartilhar com você primeiro pensando a respeito desse gigante. Golias era um gigante terrível. Ele era um filisteu, a Bíblia diz que ele era um filisteu de Gate. Ele media 2,90 metros, mais ou menos, aproximadamente 2,90 metros de altura. Só a sua armadura, diz a Bíblia, que pesava 57 quilos. Talvez seja esse o peso do próprio Davi. Só a ponta da lança da espada deste homem pesava 11 quilos. 11 quilos. Ou seja, um guerreiro treinado, experiente, um mercenário acostumado a trucidar os seus oponentes no campo de batalha. Assustador. Mas quero compartilhar com você que apesar de tudo isso, ele foi derrotado. Apesar de toda a sua envergadura como guerreiro, ele foi derrotado. Qual o nome do gigante que tem se levantado contra você? O que tem assustado você? Seja qual for o seu gigante, deixa eu te falar, meu querido amigo, meu querido irmão, ele pode ser derrotado. Primeiro, Golias, ele pensou que Davi não podia, ele pensou que Davi poderia ser até amaldiçoado. É assim que as pessoas pensam. Satanás sabe que você não pode ser amaldiçoado, mas ele vai tentar, e tentar, e tentar de novo. Nos versos 42 e 44, o gigante, a fim de derrotar Davi, pelos seus deuses o amaldiçoou. Ele estava habituado a lançar pragas contra os seus inimigos como parte da sua estratégia. Mas com Davi, a praga não funcionou. Com você, a praga não funciona. Os filhos de Deus, eles são protegidos por Deus. A igreja de Cristo, nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Quando nós lemos lá em Números capítulo 23, uma história também que nos mostra isso, quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, veja o que ele responde após tentar. No verso 8 ele diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Em outras palavras, aquele a quem Deus abençoa, como posso amaldiçoar? A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Em 1 João capítulo 5, verso 18, a palavra de Deus diz que o maligno não toca naqueles que nasceram de Deus. Você nasceu de Deus? O Salmo 91:10 diz assim: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Não tenha medo da praga. Se você tem que ter medo de alguma coisa, tenha medo de sair da presença de Deus. Tenha medo de se afastar de Deus. O Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O gigante não viu nas mãos de Davi, ele não viu lança, não viu espada. Sabe, queridos, mas Davi tinha nas suas mãos uma funda, uma pequena funda. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós somos o único exército no mundo capaz de vencer o seu inimigo sem precisar de nenhum armamento bélico para vencer. Nós temos as armas mais poderosas à nossa disposição. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 3, a palavra de Deus diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O verso 4 ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Só porque nós não temos os recursos que o mundo considera importante,
não significa que nós não temos ou que nós não dispomos dos recursos necessários. Para o gigante, aquela funda não representava nada, mas para Davi, aquela funda era uma arma poderosa, capaz de derrotar o seu adversário. A pergunta é: você tem consciência das armas que são disponibilizadas a você? Davi tinha nas mãos uma funda e com ela ele derrubou o gigante filisteu. Moisés tinha nas mãos uma vara e com ela derrotou Faraó com todo o seu poderio, todo o seu império. Sansão tinha nas mãos uma queixada de jumento e diz a Bíblia que com ela ele venceu os seus inimigos. Davi consagrou os recursos que possuía, as suas habilidades, a sua força, a sua inteligência nas mãos de Deus. A pergunta é: você está disposto a fazer o mesmo? Se consagrar totalmente nas mãos de Deus e ser útil para aquilo que Ele desejar? Queridos, o gigante pensou que Davi estava sozinho. Achou que só estava naquele campo de batalha ele e Davi. Achou que ali era apenas uma luta entre duas pessoas. Acontece, porém, que Davi não estava sozinho. Deus estava com Davi. Davi declara nos versículos 45 e 47 que ele estaria enfrentando o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Quero concluir dizendo para você o seguinte: seja qual for o seu gigante, seja qual for o obstáculo que está diante de ti, lembre-se, o nosso general é Cristo. Se entregarmos as nossas vidas a Cristo, Ele nos garante a vitória. Ele cuidou de Davi, Ele cuida de você. Deus te abençoe e até o nosso próximo Palavra da Fonte.